No começo do ano, eu fiz um vídeo explicando como é o processo seletivo para entrar na Escola 42. Em maio desse ano, a primeira turma da 42 Rio finalmente começou e agora, em dezembro, eu estou fazendo esse vídeo para vocês para explicar como que é por dentro do curso. Vamos lá! Talvez o começo do vídeo, alguns pontos fiquem meio repetitivos por conta do outro vídeo que eu já fiz, mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, o que é a Escola 42? Bem, a 42 é uma escola de engenharia de software fundada na França em 2013 e ela tem como objetivo democratizar o ensino de tecnologia. Desde que ela foi fundada, outras 45 unidades já surgiram espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem a unidade do Rio, onde eu estudo, a unidade de São Paulo e a unidade de BH, que deve abrir em breve. E a 42 tem alguns diferenciais bem interessantes. O principal deles é que ela é inteiramente gratuita. Como eu disse, o objetivo é democratizar o acesso à formação em tecnologia. Então, você não precisa pagar nem antes, nem durante, nem depois do curso para cursá-lo. A única coisa que você precisa é ser maior de 18 anos e passar pelo processo seletivo. Inclusive, algumas pessoas, dependendo da sua situação, também recebem uma bolsa de estudos para complementar a renda delas e fazer com que elas possam se dedicar ao curso. Outros pontos importantes são que a 42 não tem uma grade curricular convencional, ela tem, na verdade, algo que a gente chama de galáxia, que é um percurso que cada um pode traçar de uma maneira diferente, de um ritmo diferente e ir aprendendo as coisas no seu ritmo. A 42 também não tem aulas nem professores no sentido convencional da coisa. O que acontece é que a gente vai até o laboratório e lá nós temos acesso aos projetos que a gente tem que desenvolver dentro dessa galáxia. Com base nesses projetos, a gente conta com a ajuda do Google e dos nossos colegas cadetes, que é assim que a gente chama os estudantes do curso, para desenvolver as soluções para esses projetos. Isso acontece na metodologia que é chamada de peer-to-peer learning, ou seja, aprendizado entre pares, onde você não tem uma figura central de autoridade como um professor, mas sim um conhecimento distribuído entre todos aqueles que estão ali. Uma coisa interessante da aprendizagem entre pares é que uma pessoa que está num projeto mais à frente pode contar também com a ajuda de um colega que está mais atrás, pode ajudar um colega que está num projeto que ele não fez ainda. Enfim, a informação acaba fluindo de diferentes maneiras, como eu disse, sem ter uma figura central da autoridade que você tem que buscar o tempo inteiro, como seria um professor universitário, por exemplo. Em alguns momentos a gente diz que na 42 não existem professores, em outros a gente diz que na verdade todos ali dentro são professores. E esses projetos que são desenvolvidos ali podem ser tanto individuais como em dupla ou grupos maiores, então você também acaba descobrindo ali como trabalhar em equipe dessa forma. Um outro ponto é que a 42 funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, então tem várias pessoas que, seja por necessidade, por conta de agenda ou por questão de gosto mesmo, acabam optando por estudar lá durante a madrugada ou durante os finais de semana. Enfim, cada pessoa tem total flexibilidade para fazer o próprio horário. A 42 foi trazida para o Rio de Janeiro como uma iniciativa da Boulder, ex-fábrica de startups, porque eles perceberam uma necessidade de profissionais qualificados para suprir uma demanda latente que existe no mercado, não só brasileiro, mas do Rio de Janeiro, especificamente. E a 42 conta também com o auxílio de parceiros para poder financiar a escola por aqui. Alguns desses parceiros são a URB, antiga Hotel Urbano, a Icatu Seguros e o banco Bocom BBM. Por conta dessa demanda que existe no mercado de trabalho e também da parceria com esses investidores, a 42 acaba sendo uma opção muito vantajosa para quem busca um ingresso no mercado de trabalho. Existe uma estatística baseada em outras unidades, já que a 42 Rio ainda está no começo, de que mais de 80% ou 90% daqueles que terminam pelo menos o curso básico, a formação básica da 42, conseguem sair dali empregados. E aqueles que não saem empregados é porque ou preferem continuar como uma carreira de freelancers, autônomos, ou iniciar o próprio negócio. Essa soma de ser uma escola gratuita, que você faz no seu ritmo e que consegue te aproximar do mercado de trabalho, faz com que a 42 seja uma opção excelente para quem quer cursar essa área de tecnologia. Ah, e outro ponto bem interessante.
Apesar de as unidades do Brasil não serem consideradas universidades, a unidade da França e algumas de outros países são sim, e por isso a 42 está ranqueada no momento no 8º lugar das universidades mais inovadoras do mundo e está no primeiro lugar das universidades com maiores valores éticos. Então, mesmo você estudando nas unidades do Brasil ou de qualquer outro país, você vai ter acesso a exatamente o mesmo currículo, a mesma formação, os mesmos conhecimentos e habilidades que você iria adquirir na unidade da França ou em qualquer outro canto. E quando você conclui o curso básico, o curso de formação principal, que a gente chama de Common Core, você consegue pedir transferência e fazer a sua especialização ou especializações em qualquer unidade da 42 nos outros países. E antes mesmo disso, você já tem acesso a network de outros cadetes. Então você pode pedir ajuda não só aos seus colegas que estão com você no campus aqui do Rio, por exemplo, como daqueles que estão cursando em Portugal, ou na França, ou na Coreia do Sul. Enfim, nesse sentido, não existem fronteiras. Falando do currículo, que como eu disse, é uma galáxia, você pode ir fazendo os projetos que são apresentados ali no seu ritmo. Em alguns momentos você inclusive pode escolher se quer fazer projetos X ou Y, ou mudar a ordem que você faz alguns dos projetos. E o conhecimento que você aprende ali, técnico, é principalmente da parte de programação, mas também de algumas outras áreas, como criar e trabalhar com uma máquina virtual, como gerenciar uma rede, mais para frente, como criar um vírus ou outras questões de segurança. Enfim, é uma formação bastante completa. Eu ouvi dizer, inclusive, que dentro do período ali da formação do curso básico, que dura aproximadamente 1 ano e meio, dependendo do ritmo que você faz, você vai conseguir adquirir conhecimento relativo ao que alguns profissionais levam 4, 5 anos para conseguir. Além disso, por conta do formato diferenciado de ensino, que é o aprendizado entre pares, além de desenvolver as habilidades técnicas, você também acaba desenvolvendo de forma bastante natural algumas soft skills. Inclusive, houve uma pesquisa lá fora há algum tempo envolvendo os cadetes ou ex-cadetes da 42, onde os empregadores dessas pessoas avaliaram como que elas se saíam em certas situações e os pontos que eles mais destacaram foram justamente essas habilidades, de que quem se forma na 42 tem um diferencial de como trabalhar em equipe, como liderar um time, como se comunicar com seus colegas, seja do seu time, seja de um time externo. E esses pontos, junto com a habilidade de autoaprendizagem, né, porque você acaba aprendendo a aprender durante o curso, fazem com que um profissional formado pela 42 seja bastante diferenciado no mercado. E uma coisa que eu já falei no vídeo sobre o processo seletivo, mas que vale a pena repetir aqui, é que mesmo aquelas pessoas sem nenhum conhecimento de programação, sem nenhuma experiência anterior, ainda conseguem se dar muito bem dentro da 42. Inclusive, a gente teve recentemente vários times da 42 participando de várias hackathons, e esses times conseguiram terceiro, segundo, primeiro lugar nessas hackathons, mesmo com pessoas no time que não tinham conhecimento algum antes disso. A gente trabalha, inclusive, com a linguagem C dentro do curso, né? Mas na hackathon, esse pessoal tinha que se virar com outras coisas como JavaScript ou outras linguagens. E mesmo sem nunca terem visto essas linguagens, por conta da habilidade de aprender a aprender que eles conseguiram na 42, eles tiveram bastante facilidade em aprender a linguagem que eles precisavam para implementar uma solução durante uma hackathon de 24, 48 horas. Embora eu não tenha participado de nenhuma dessas hackathons, eu fiquei bastante feliz de ver os meus colegas cadetes levando para casa vários cheques. Ser um cadete da 42 já acaba sendo isso. Você acaba desenvolvendo habilidades que vão ser úteis não só dentro do curso, mas também em situações reais, situações do mercado de trabalho. Inclusive, existem dentro da 42 alguns programas de aproximação dos cadetes com o mercado de trabalho. Um deles, onde os cadetes vão aos poucos conversando com as empresas parceiras para que eles possam ver se eles têm interesse ou não de seguir a carreira dentro dessas empresas. Existe também um outro programa onde uma empresa traz uma solução para a 42 Rio, um time é formado de 5 cadetes e esses cadetes têm um período pré-definido para desenvolver uma solução real para um produto real, um software que vai ser utilizado dentro dessa empresa. Então, antes mesmo do cadete se formar, ele já acaba vendo como é botar a mão na massa para desenvolver algo real. É claro, além de ser pago para isso. E é claro, como foi no outro vídeo, eu não poderia deixar de pedir a opinião de outros colegas cadetes para eles falarem como está sendo a experiência deles dentro da 42 até agora. Então vamos ouvir o que eles têm a dizer sobre esse trajeto. Fala galera, tudo bem?
Meu nome é Marlon Reis, eu faço parte da primeira turma de cadetes da 42 Rio e hoje eu queria contar um pouquinho para vocês de como tem sido a minha experiência na 42. Eu venho de um background que não tinha experiência profissional com programação. Tudo que eu sabia eu tinha aprendido no YouTube, com tutoriais, pesquisando por conta própria, aprendendo sozinho, por curiosidade mesmo. E na 42, desde o Basecamp até os projetos, muitos desafios vieram e esses desafios a cada passo foram construindo cada vez mais experiência em relação ao código, né? Então, dentro da 42, desde o primeiro momento foi muito aprendizado. Os primeiros desafios, os primeiros projetos já trouxeram para a gente muito conhecimento e aquele conhecimento que é compartilhado, né? Porque na 42 nós temos a metodologia de aprender em pares, né? De estar sempre compartilhando o conteúdo, porque como não tem um professor, então eu sou aluno e ao mesmo tempo eu sou professor também daquele meu colega. Então a todo momento a gente tem trocado informações, experiências, e isso é muito engrandecedor e faz com que a gente aprenda num nível muito mais rápido do que sozinhos, por exemplo. Então o crescimento que a gente tem em poucos meses é absurdo, é bem maior do que sozinho, né? Quando você está lá procurando, estudando, e até em questão de motivação mesmo, para aprender código, para descobrir coisas novas, para conversar sobre tecnologia. Então, a 42 como um todo, até muito mais do que só apenas pelo conhecimento técnico, né? Mas o convívio, a comunidade, todo o que ela oferece faz com que a experiência seja muito importante para formar o nosso conhecimento, que não é só código, mas também é muito na questão de saber tratar, né, das situações, saber falar, saber lidar com questionamentos, defender o seu código, o seu ponto de vista, ser protagonista das suas escolhas, porque muitas das vezes dentro da 42 nós temos que fazer escolhas tanto de código como de projetos, e isso também faz com que a gente venha moldar, né, um caráter, venha moldar uma experiência em relação a isso para quando a gente for trabalhar no mundo real de fato. Então, todo esse componente que a 42 oferece é uma coisa que engrandece muito e fortalece muito a comunidade, o nosso crescimento como profissional. Então, realmente, desde o primeiro momento até hoje, né, nesses meses que eu tenho dentro da 42, eu olhando para trás vejo que foi um crescimento gigantesco. Então, a minha experiência é de alguém que começou sabendo mais ou menos alguma coisa e hoje com certeza tem muito mais segurança para falar de código, para conversar sobre qualquer assunto e curiosidade para buscar aprender e se desafiar cada vez mais, porque é muito disso. Nós sempre estamos motivados a ir atrás de algo novo, procurar mais coisas, sempre buscar um crescimento, tá bom? Valeu! Meu nome é Thaís, eu sou cadete na 42 Rio e é um prazer poder compartilhar um pouco com vocês a minha experiência na escola. A 42 surge para mim como uma possibilidade na minha transição de carreira, minha primeira graduação em psicologia, e eu acho muito importante e válido ressaltar que todo o meu contato com a tecnologia até então era superficial, básico e bem intuitivo mesmo. A minha trajetória se inicia na piscina, que é uma das nossas etapas de ingresso na escola, e é ali que a gente é introduzido à metodologia não convencional de ensino da 42. Acho que a partir disso surge um estímulo de aprender a aprender. Desde então, acho que um dos pontos mais altos da 42 é a vida em comunidade e faz toda a diferença a gente estar ali, ver acontecer e principalmente fazer acontecer. Esse papel significativo no nosso processo de aprendizado e no processo de aprendizado do outro faz total diferença. A gente costuma falar na 42 que nada é por acaso e é muito importante que a gente tenha essa autonomia de trilhar o nosso caminho, escolher os nossos projetos e manejar o nosso tempo, mas também é muito importante confiar no processo e saber ter certeza de que tudo isso faz sentido. Fala aí, galera, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu tenho 30 anos, eu sou daqui de Niterói, no Rio de Janeiro. E antes de mais nada, antes da 42 eu nunca tive experiência com tecnologia. Eu trabalhei a maior parte do meu tempo como recepcionista de hotel e também trabalhei com vendas. Eu decidi entrar no mercado de tecnologia no início da pandemia,
Eu vi que as coisas não estavam indo bem em relação à minha vida pessoal, eu tinha que mudar algumas coisas e vi na tecnologia uma oportunidade para fazer isso. Comecei a estudar HTML, CSS, JavaScript, o básico de front-end. As coisas não estavam fluindo. Eu acabava num ciclo de procrastinação e acabava empurrando para frente, e fiquei um pouco preso nisso e percebi que eu precisava de uma outra ferramenta. Comecei a procurar faculdades, cursos, escolas, e foi quando eu encontrei um vídeo do Fábio Akita que ele falava um pouco sobre o processo da 42, como é que a escola funcionava, e no final eu percebi que, cara, era isso que eu precisava, era isso que eu preciso, é isso que eu quero. Fiz 2 Basecamps, 2 processos. O primeiro eu não passei, foi lá na 42 São Paulo, foi um processo um pouco mais difícil, porque eu não conhecia nada de Bash nem de C, e isso me deixou um pouco preso, um pouco receoso se eu nunca tinha feito uma faculdade, eu nunca tinha feito uma escola, e eu achava que aquilo ali não era para mim, e esse pensamento foi o que mais me atrapalhou nesse primeiro Basecamp, na parte técnica. Só que na parte do espírito da 42, realmente foi o que eu esperava. Aquilo ali me fez perceber que era isso que eu queria e me deu força para eu melhorar o que eu tinha que melhorar e participar do segundo processo. Participei depois de 6 meses do segundo Basecamp, e foi uma outra experiência. Eu me preparei um pouco dessa vez. Eu estudei C pelo aquele CS50 de Harvard, e foi, acho que para mim, uma das melhores decisões que eu fiz, porque isso me deu liberdade de conseguir prestar atenção em outras coisas do processo, né? Nesse segundo processo ele foi bem mais, eu me conectei muito mais com esse processo, foi bem mais produtivo para mim. Ainda bem que eu consegui a resposta positiva, consegui entrar na 42. Agora, falando um pouco mais do curso em si, que eu acho que é o principal objetivo desse vídeo, que é falar mais sobre como está sendo o curso. Como o currículo da 42 se baseia em projetos, para mim cada projeto está sendo um ciclo. No início de cada ciclo a gente recebe um PDF que a gente não sabe, que não diz muita coisa, que não é muito claro, e isso bate o desespero, porque, pelo menos para mim, muitas vezes eu não sei por onde começar, penso que não vou conseguir resolver esse problema. E isso incentiva a gente a trocar ideia com as outras pessoas e descobrir por onde eles começaram e descobrir como é que eles resolveram, e isso dá um norte pra gente, pelo menos pra mim. E eu começo a correr atrás, e aí tem a fase de estudar, de sentar realmente e não tem outra coisa para se fazer, passar algumas horas na frente do computador, lendo, revendo. E chega a parte de você colocar isso em prática, de construção do código. Nessa parte é o famoso botar a mão na massa. Você constrói um código, vê como é que funciona, vê que dá erro, não sabe por que está dando erro, chama as outras pessoas, mostra para as outras pessoas, pede ajuda. Depois que você percebeu aquela ajuda, você ajuda naquilo que você acabou de aprender. E isso vai fortificando o conteúdo na nossa cabeça, na minha cabeça pelo menos. E aí chega na parte final desse ciclo, que é a entrega do projeto. E, de novo, como eu falei agora há pouco, eu acho que é uma das partes mais incríveis, porque independente pelo menos para mim, todos os projetos, quando eu ia entregar, bateu o nervosismo, que eu achava que ia ser um problema para mim, explicar a minha linha de raciocínio para as pessoas, e que no final das contas dá tudo certo. Aquele sentimento de que, caramba, uns 30 dias atrás eu achava que ia ser impossível e eu consegui. E esse sentimento, desde o início, lá no Basecamp também tinha, em cada resolução você conseguia, achava que era impossível e conseguia entregar. Eu acho que para mim esse sentimento é um dos sentimentos mais fortes que eu já senti, é gratificante, é fortalecedor, é incrível, e eu acho que é isso isso é uma das coisas que me empurra para frente, de saber que eu vou chegar nesse momento. Vai ter esse momento de perrengue no início, vai ter um momento de clareamento no meio, que é você construindo o seu código, e vai ter um momento de gratificação no final. Então, para mim, é esse ciclo que tem acontecido. Eles ensinam, têm mostrado como resolver problema, aprender a resolver problema, aprender a quebrar esse problema em partes. Eu tenho usado isso não só no código, mas também em várias etapas da minha vida, em vários assuntos, inclusive como ser pai. Às vezes eu tenho que mostrar alguma coisa para o meu filho, e eu penso como fazer isso do mesmo jeito que eu uso na 42. É engraçado às vezes. Eles ensinam a gente a gerenciar o tempo, como cada um vai no seu tempo. Então, às vezes você percebe que você está indo muito devagar, às vezes você percebe que você está indo demais, e aí você tem que achar o meio termo, e você aprender a fazer isso, eu acho que é uma experiência muito boa. Uma das principais coisas é o incentivo de a gente sempre estar trocando, sempre estar conversando, sempre estar falando, pedindo ajuda, ajudando, buscando. Eu acho que é incrível também eles tentarem incentivar isso de todas as formas possíveis.
Então eu não me enxergo tendo essa oportunidade em nenhum outro lugar, eu nunca tive uma oportunidade parecida de ter a estrutura que eu tenho, de ter esse conhecimento, as pessoas incríveis do meu lado. Então realmente está sendo uma experiência muito... Está sendo a experiência, não tem outra. Eu percebo que eu sabia que tecnologia ia ser um caminho, eu sempre no Basecamp me fez perceber que a 42 seria o caminho que eu escolhi para percorrer, para chegar no objetivo que eu quero chegar. E cada vez que eu passo mais lá, cada superação que eu tenho, cada aprendizado que eu tenho me faz realmente perceber que eu estou no lugar certo, que é isso que eu quero e é disso que eu vou colher os melhores frutos lá na frente. E é nisso que eu acredito. Eu acho que acredito muito nisso, de tanto eles falarem, confio no processo e eu estou confiando e para mim o retorno está sendo muito bom. E só agradecer a todos vocês, a todas as pessoas que me ajudaram nesse processo inteiro, as duas pessoas que estão do meu lado, o staff da 42 que é fantástico, os cadetes que também são, cada um tem sua luta, sabe o que está enfrentando. E tá legal no meio dessa galera que só tem a acrescentar. E demais é isso, galera. Valeu e tudo de bom para vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo para a família, muita saúde. E que 2023 seja um ano de muita garra, muita luta e que a gente vença todas elas. Valeu, abraço e tudo de bom. Bem, se você chegou até aqui o final do vídeo, eu imagino que você esteja curioso e com vontade de saber mais sobre a 42 e participar do processo seletivo. Bem, se você quer saber um pouco mais sobre o processo, eu vou deixar um link para o vídeo anterior, onde eu explico com bastante detalhe como tudo funciona nessa parte. Se você quiser, quem sabe, visitar a 42 para conhecer o espaço, conhecer o laboratório, talvez conhecer parte da equipe que move a 42 e também alguns dos cadetes que estão cursando atualmente, você pode seguir a 42 Rio no Instagram, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E todos os meses a gente tem uma visita guiada para quem quiser conhecer o espaço, quem quiser bater um papo com a gente, saber mais sobre como é o curso. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha servido para talvez sanar um pouco das suas dúvidas. Por favor, deixa aí um comentário me dizendo o que você achou, se você quer que eu traga no futuro talvez algum conteúdo extra sobre como é a 42 por dentro, ou talvez, quem sabe, quando eu terminar de fazer o curso e falar o que eu achei do final da jornada, ou pelo menos do final da primeira parte da jornada, já que depois da formação básica ainda existe a especialização. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, e quem sabe eu te vejo na 42. Até a próxima!